Bom, nessa continuação, então, sobre a anatomia do sistema respiratório, nós chegamos até o final da faringe e nós vamos agora iniciar vendo as estruturas que formam a laringe. A laringe, eu diria que é a menor região nas divisões do sistema respiratório, mas ela tem funções extremamente importantes. Então, assim, a gente pode, de uma maneira geral, dizer que ela tem tríplice função. Primeira coisa, é região de passagem de ar. Então, nós vamos ver várias cartilagens garantindo que ela se mantenha sempre aberta para facilitar a passagem constante de ar. Isso é um ponto. Então, ela é uma via de condução do ar. Porém, ela tem estruturas que permitem abrir e fechar como se fosse uma comporta. Então, por conta disso, ela age também como uma válvula. Então, por exemplo, durante a deglutição, ela fecha essas estruturas como se fosse uma comporta, e se por acaso, sem querer, algum alimento entrar ali, a tendência é que ele não vá facilmente para as nossas vias aéreas inferiores, mas sim que ela possa ser expelida através do mecanismo de tosse, por exemplo. Então, durante a deglutição, a gente faz esse fechamento. Quando a gente vai prender a respiração, a gente faz esse fechamento. E através, então, também dessas estruturas que abrem e fecham, fazendo esse sistema de comporta, nós temos, então, uma especialização dessas estruturas que vão permitir que a gente crie um órgão para a fonação, para a produção de sons. Então, a vocalização, a produção do som, vai ser feito graças a estruturas presentes na laringe. Depois a gente vai ver que a fala e produção de sons específicos é muito mais complexa do que isso, mas o som inicialmente nós produzimos na laringe. Então, como ela funciona? Ela tem essas estruturas que agem como uma válvula, tanto para a produção de som como para fechar completamente ou abrir. Nós conseguimos, por meio dela, fazer uma manobra que na fisiologia a gente chama de manobra de Valsalva, que é uma manobra que garante a manutenção da pressão dentro do tórax. Então, vocês prestem atenção em qualquer movimento que vocês vão fazer, vocês vão pegar um objeto que vocês achem que é pesado. Se vocês prestarem atenção no movimento que vocês vão fazer, vocês vão perceber que vocês vão prender a respiração. E aí levantar esse objeto. E se eu soltar a respiração, eu perco a pressão intratorácica e isso dificulta que eu faça força com os músculos da cavidade da parede torácica e da parede abdominal. Então, é um movimento que acaba sendo importante para esses fenômenos. Onde está a laringe? Então, a laringe, eu já posso dizer que ela não é cefálica, ela não está na cabeça, ela é cervical, ela está no pescoço, a laringe. A faringe, ela está na cabeça e no pescoço, enquanto que a laringe está exclusivamente no pescoço. Ela é uma estrutura bem mediana, ela fica, então, anterior à faringe, a porção laríngea da faringe. Ela fica pendurada a um osso, que é um osso que não está articulado com os demais ossos do nosso esqueleto, e a gente chama esse osso de osso hioide. A gente consegue sentir na base aqui do assoalho da cavidade oral, a gente consegue, passando os dedos nessa região aqui, a gente sente então as porções laterais, que a gente chama de cornos. Tá? Cornos são os chifrezinhos desse osso, então a gente chama de cornos maiores do osso hioide, a gente consegue perceber eles aqui. Então, através de membranas e de ligamentos, as cartilagens da laringe ficam penduradas, então, nesse osso hioide. Ela está, então, inferiormente também associada a um outro conjunto de estruturas cartilagíneas e musculares, que é a traqueia. Então, ela fica abaixo do osso hioide, acima da traqueia. E também vai ter uma relação interessante com uma glândula que está no nosso pescoço e está intimamente também relacionada com a traqueia e a laringe, que é a glândula tireoide. Ela não tem nada que ver
com o sistema respiratório, mas é uma estrutura que está próxima. Como a laringe é formada? De uma maneira bem pontual, bem fácil. Então, ela está formada por 9 cartilagens. Basicamente, são cartilagens que garantem que essa estrutura permaneça aberta, mas seja suficientemente maleável para se mover e para sofrer modificações conforme a nossa necessidade de fala, de deglutição ou mesmo durante o desenvolvimento. E ela é mais flexível, então ela não vai quebrar com tanta facilidade. Ela está pendurada abaixo, então, do osso hioide, através de membranas e de ligamentos. Ela é formada por 3 grandes cartilagens, grandes cartilagens que são ímpares, e 3 pares de cartilagens pequenas. Então, quais são as 3 grandes cartilagens? Que são as que efetivamente dão a forma à laringe e a estrutura da laringe. A cartilagem epiglote, que tem o formato de uma folha, ela se projeta aqui por trás do osso hioide. Então, a cartilagem epiglote está aqui, como se fosse uma tampinha, ela sobe e desce, conforme a gente fala, a gente deglute. A cartilagem maior da laringe, que tem um formato de escudo, como se fosse uma folha esquerda, uma folha direita, e por conta disso, por conta desse formato de escudo, isso de novo vem lá da base da nossa língua, ela recebe o nome de cartilagem tireoide, então vocês vão sacar, opa, cartilagem tireoide tem formato de escudo, glândula tireoide recebe esse nome porque ela também tem formato de escudo, com 2 grandes estruturas laterais e uma região que conecta elas menorzinha. Então, a ideia é sempre essa, eu tenho 2 grandes folhas laterais, uma à esquerda e a outra à direita, que está coberta aqui nessa visão. E cartilagem cricoide, que é uma cartilagem, a única cartilagem dessa região toda em formato de anel completo. Todas as outras são peças que eu vejo anteriormente, posteriormente, ou que não se fecham completamente, mesmo na traqueia. Cartilagem cricoide está na laringe, a última cartilagem. Ela é formada por um anel aqui na frente e uma lâmina por trás. Então, ela forma um anel completo, ela é completamente fechada. E cadê as cartilagens pares, que são pequenininhas? Nessa vista anterior, meio diagonal, eu não vejo. Eu vejo numa vista posterior. Então, na vista anterior, ó, o escudo, a lâmina da direita e a lâmina da esquerda, da cartilagem tireoide. Numa vista posterior, eu vejo que ela não é fechada atrás. Ó. A lâmina da esquerda e a lâmina da direita. Cartilagem epiglote, eu vejo só um pouquinho aqui, porque tem essas membranas unindo a laringe, prendendo a laringe ao osso hioide. E agora, numa vista posterior, eu vejo essa estrutura em formato de folha completa, né? Bem bonita, é a cartilagem epiglote. Cartilagem cricoide, anteriormente eu vejo o anel aqui, o arco dessa cartilagem cricoide, e posteriormente eu vejo que ela se fecha como uma lâmina, uma parede. Então, a cartilagem cricoide é completamente fechada. Abaixo da cricoide, que é que eu vejo? Traqueia. E traqueia aqui. Depois a gente vai falar dela. O que mais, então, agora eu vou ver? As cartilagens pares. Cadê elas? Um par de cartilagens está aqui. Uma à esquerda e a outra à direita. Ela tem um formato de pirâmide, é pequenininha, e extremamente importante, chamada cartilagem aritenoide. Agora, quando eu pensar naquela abertura, né, que forma o ádito da laringe, imaginem agora que eu tirei o esôfago que estaria aqui atrás, eu tirei toda a musculatura da faringe que estaria aqui atrás, numa vista posterior, e eu vejo a abertura, o ádito da laringe. Então, quem delimita o ádito da laringe é a cartilagem epiglote e aquelas pregas à esquerda e à direita que eu chamo de ariepiglóticas. Agora faz sentido. Quem é que está aqui? Cartilagem aritenoide. Então,
da aritenoide até a epiglote, eu tenho a prega ariepiglótica, à esquerda e à direita, tá? Então, cartilagem aritenoide com esse formato aqui de pirâmide. Quem é que fica acima da cartilagem aritenoide? Eu vejo uma pequena cartilagenzinha aqui em formato de chifre. Por isso ela recebe o nome de cartilagem corniculada, uma direita e outra esquerda. E acima dela tem uma outra bolinha que vocês vão ver aqui, esse pontinho, não necessariamente elas estão exatamente nessa posição, mas é a cartilagem cuneiforme, formato de cunha, uma bolinha. Essas cartilagens, elas basicamente mantêm, então, essa estrutura do ádito, a abertura do ádito da laringe. O que importa, efetivamente, não para a estrutura da laringe, mas para a posição das pregas vocais, são as cartilagens aritenoides. Bom, se eu fizer agora um corte sagital mediano da cabeça, do pescoço, eu vou encontrar esta região aqui da laringe e eu vou ver como agora se apresentam, né, nessa posição, aquelas cartilagens. Então, eu vejo aqui um pedacinho da cartilagem epiglote, atrás da língua, se projetando aqui para trás da língua, um pedacinho da cartilagem tireoide, um pedacinho do arco e da lâmina da cartilagem cricoide. E o que eu vejo também que me chama a atenção? Após o ádito da laringe, eu vejo que existe uma pequena projeção, uma pequena prega aqui embaixo e uma pequena prega aqui em cima. Estas pregas são formadas por ligamentos, músculos e mucosa revestindo eles, e eles vão representar a presença, então, do ligamento aqui de cima e de um ligamento aqui de baixo. Que ligamentos são esses? Eles se prendem em regiões específicas da cartilagem aritenoide, à direita e à esquerda, e se projetam para frente para se prender aqui na cartilagem tireoide. Então, se eu pegar e fizer um corte agora nessa posição aqui, um corte frontal, e olhar de trás para frente, eu vou ter esta visão aqui. Ou seja, uma vista posterior, vendo a cartilagem epiglote, a sua porção mais superior, aqui, ó, essa porção aqui, e olhando aqui para baixo. Então, quando eu olho aqui para baixo, eu vejo essa primeira prega aqui, à direita, e essa primeira prega à esquerda. A segunda prega à direita, a segunda prega à esquerda. Que pregas são essas? Então, a mais superior representa a posição do ligamento vestibular, que está preso na cartilagem aritenoide e se projeta para frente, se prendendo aqui na cartilagem tireoide. Prega vestibular direita, prega vestibular esquerda. Embaixo é onde eu vejo o ligamento vocal. Então, é o que efetivamente é movido pelas cartilagens aritenoides esquerda e direita, né? Ligamento vocal direito e esquerdo são movidos e eles têm a capacidade de vibrar como um instrumento musical. Se eu tensiono mais aquela corda, eu vou produzir um som mais agudo com uma vibração maior. Se eu relaxo mais essa corda, eu produzo um som mais grave com uma vibração, uma frequência de vibração menor. Por que isso é importante? Porque então esses aqui vão ser os ligamentos vocais, onde eles estão nas pregas vocais, e aqui vão ser os ligamentos vestibulares, eles estão nas pregas vestibulares. Popularmente, como isso é chamado? Corda vocal falsa, corda vocal verdadeira. Na anatomia, prega vocal, prega vestibular. Olha outra coisa aqui que é muito importante que a gente vê nessa região. É uma região pequenininha, vocês veem que o lado esquerdo e direito se aproximam, então a passagem do ar é fechada, pode ser completamente fechada ou aberta. Essa aqui é a região que dá aquela capacidade de válvula da laringe de fechar completamente ou abrir. E também quando eu fecho, aproximo essas pregas vocais, eu consigo fazê-las vibrarem com a passagem do ar e emitir som.
Então, esta aqui, entre as pregas vestibulares e as pregas vocais, é a região que eu chamo de glote. Então, glote é apenas esta região entre as pregas vestibulares e as pregas vocais. Se eu tiver um processo alérgico que leve ao edema dessa mucosa, elas já estão tão próximas que não passa mais ar. Então, um edema de glote é uma situação de emergência, onde muitas vezes a pessoa precisa precisa receber um cano através dessa laringe para permitir a passagem de ar, ou uma abertura de emergência entre essas cartilagens aqui, abaixo então da glote, para que seja inserido um cano e seja passado o ar. Essas são condições de emergência, porque normalmente o ar é garantido, a passagem de ar é garantida, mas se eu tiver uma situação crítica, com edema dessa região, o ar não passa mais. Quem é que faz com que aquelas cartilagens aritenoides, guiando os ligamentos vocais, se movam? Vários músculos que a gente chama de músculos intrínsecos da laringe. Nós não vamos falar sobre eles, são vários, têm funções diferentes. O que importa para a gente é só saber o seguinte: músculo intrínseco, ele faz a abdução, que é o afastamento das pregas vocais, abdução das pregas vocais, adução, que é a aproximação das pregas vocais, tensão das pregas vocais ou relaxamento das pregas vocais. É isso que importa. Eu afasto, eu aproximo, eu tensiono, eu relaxo e eu produzo então sons em frequências, em formas diferentes. E os músculos que são chamados extrínsecos da laringe, são músculos que estão pendurados, então são os que garantem a movimentação da laringe para cima e para baixo, e eles têm mais relação com o processo de deglutição e não com o processo, a função de válvula propriamente dita. Se eu pegar agora uma câmerazinha e colocar por dentro da minha boca, ou até por dentro da cavidade nasal, e olhar de cima para baixo, eu vejo aqui, ó, a cartilagem epiglote, aqui o ádito da laringe, prega vestibular aqui, prega vocal esquerda, prega vocal direita. Ela é mais esbranquiçada, ela é mais evidente a prega vocal. Quando eu estou inspirando, eu afasto bem e eu abro então essa passagem e o ar passa facilmente. Se eu for prender a respiração, eu fecho completamente. Se eu for falar, eu vou ter elas quase fechadas, que é para forçar o ar a passar de tal maneira que ele faz vibrar as pregas vocais. E aqui é a posição dos vários músculos, aqui está ao contrário, a cartilagem epiglote estaria aqui embaixo. Terminada então a laringe, eu chego agora na traqueia. A traqueia tem uma estrutura muito mais simples, ela garante passagem de ar, apenas isso. Passou pela cartilagem cricoide, agora eu começo a encontrar vários anéis, anéis incompletos, então são cartilagens com formato de C, então são semi-anéis, que eu vejo ao longo de toda a traqueia. E, na verdade, essa mesma estrutura de anéis ou anéis incompletos de cartilagem, presos por ligamentos, por tecido conjuntivo, os chamados ligamentos anulares, e fechados posteriormente por um conjunto de músculo liso e músculo esquelético, vão formar, então, tanto a estrutura da traqueia, como depois na divisão da traqueia dos brônquios maiores até brônquios menores. Eu tenho a continuação desta visão. Claro que histologicamente existem algumas variações que não nos dizem respeito nessa aula. Então, traqueia, ela vai sair da posição cervical, vai chegar dentro da cavidade torácica, conduzindo o ar diretamente, formada por semianéis de cartilagem, unidos por ligamentos anulares e revestidos por um tecido conjuntivo frouxo. Atrás eu vou ver o fechamento
dessa estrutura com músculo liso e também posso encontrar um pouco de músculo estriado, esquelético. O que vai acontecer? Quando eu chego numa posição bem atrás do coração, então imaginem que o coração está aqui, ó, eu vejo que essa traqueia se bifurca, formando agora o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. O que eu vejo? O que me chama a atenção nesses brônquios? O que chama a atenção nesses brônquios é que o brônquio principal direito é mais vertical e o brônquio principal esquerdo, por conta da posição do coração, ele é deslocado para a esquerda, então ele é mais horizontal, ele é mais longo e mais fino, tá? O brônquio principal esquerdo sofre uma bifurcação originando os brônquios lobares superior e inferior, que correspondem aos lobos superior e inferior do pulmão esquerdo, e o brônquio principal direito, de uma forma geral, de uma forma simplificada, ele vai se dividir no brônquio lobar superior, médio e inferior, que correspondem ao ar que vai chegar no lobo superior, lobo médio, lobo inferior do pulmão direito. Aqui está o coração. Então, por conta dessa disposição diferente, é mais provável que qualquer substância aspirada por bebês ou por pessoas que estão com dificuldade na deglutição, isso acaba sendo mais comum em indivíduos que desenvolvem doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, o mais fácil é que qualquer alimento aspirado por essas pessoas caia no pulmão direito. Por quê? Porque ele é mais vertical. Como o pulmão esquerdo tem o brônquio mais horizontal, a chance desse objeto, desse alimento cair é mais para o pulmão direito. Eu não vou entrar nas outras divisões, é só importante que vocês entendam que ele divide muitas e muitas vezes até chegar naquela estrutura histológica que faz a troca de gases, né, de oxigênio e gás carbônico. Então, imaginem que traqueia divide nos brônquios principais, direito e esquerdo, brônquios lobares, depois segmentares, divide, mas em torno de 20, 22 vezes, até chegar nesses bronquíolos terminais. Os bronquíolos terminais, vocês vão ver na histologia, não tem mais cartilagem, tem apenas músculo liso, outras células epiteliais e formam depois pequenos sacos, né, em fundo cego, que são chamados de alvéolos. Então, imaginem que esse conjunto de muitas divisões de brônquios e bronquíolos e muitos desses sacos alveolares vão formando uma massa tão grande que vão compor efetivamente o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então, o pulmão parece uma esponja. Por que ele parece uma esponja? Porque ele é feito disso daqui. Vasos sanguíneos, vasos linfáticos e vias condutoras de ar. Basicamente isso. O alvéolo, se a gente olhar lá, ele pequenininho, ó, tem aquele bronquíolo terminal, o bronquíolo já respiratório, os ductos, os sacos alveolares. E isso tudo, conforme eu divido brônquio, eu vou dividir artéria-veia, artéria-veia, artéria-veia. Divido brônquio, divido artéria-veia, divido brônquio, divido artéria-veia. Então, cada um desses alvéolos vai ser suprido por um leito capilar que recebe de uma arteríola o sangue e um leito depois venular, né, venoso, que vai carregar esse sangue embora. Então, o sangue arterial que chega para ser oxigenado, ele é arterial porque ele vem, a gente vai ver na próxima aula, ele vem do coração, então ele é arterial, enquanto que o sangue venoso, que é o sangue que está retornando ao coração, nesse caso, é um sangue rico em oxigênio. Então, se eu olhar agora de novo aquela massa enorme, né, de subdivisões de brônquios, de artérias, veias e tudo mais, eu vou encontrar que à direita eu formo uma massa superior, uma média e uma inferior, que eu vou chamar de lobos. Lobo superior, médio e inferior do pulmão direito, enquanto que no pulmão esquerdo ele é um pouco menor, até pela presença do coração
e que está em grande quantidade aqui desse lado esquerdo, então ele empurra, e eu vou formar então um lobo superior e um lobo inferior. Esses lobos são separados por fissuras. Macroscopicamente, a gente chama eles de fissuras. Então, uma fissura oblíqua, que é mais oblíqua efetivamente, e uma fissura horizontal, que está numa posição mais horizontal e só ocorre, normalmente, a menos que eu tenha uma variação anatômica, no pulmão direito. Então, o pulmão esquerdo apresenta uma fissura oblíqua separando os lobos superior e inferior. O pulmão direito também apresenta uma fissura oblíqua separando os lobos superior e inferior. Porém, o lobo superior e o lobo médio são separados por uma fissura horizontal no pulmão direito. De uma maneira geral, é como se o lobo superior do pulmão esquerdo fosse complementar ao lobo superior e médio do pulmão direito. Tá? E as divisões vão ser muito parecidas. Mas o que importa para nós aqui é entender que são 3 lobos no pulmão direito, 2 lobos no pulmão esquerdo. Como que esses pulmões estão localizados? Eles são revestidos, então aquela massa toda é revestida por pleuras. Pleuras são membranas que vão definir, que vão delimitar aquela estrutura. Então eu vejo uma pleura que está intimamente associada ao tecido pulmonar, é uma lâmina serosa, bem brilhosa, associada ao tecido pulmonar, e eu vou chamar ela de pleura visceral, e uma pleura que está associada, está presa à parede torácica aqui, e eu vou chamar ela de pleura parietal. Entre a pleura visceral e a pleura parietal, que estão super próximas uma da outra, eu tenho aquilo que eu chamo de cavidade pleural, ou seja, entre essa estrutura e essa, tem uma cavidade meio que virtual, repleta com uma quantidade muito pequenininha de líquido, tá? Então, essa quantidade muito pequenininha de líquido vai permitir que uma pleura grude na outra, que nem uma carta de baralho que gruda na mesa, e se a gente não move ela horizontalmente, se a gente quer simplesmente puxar ela para cima, ela não se afasta uma da outra, exatamente por conta da tensão superficial que a água exerce. Então, esse líquido consegue exercer essa mesma tensão superficial e manter essas pleuras grudadas uma na outra. Com isso, conforme a caixa torácica expande ou reduz de volume durante a respiração, a inspiração e a expiração, eu puxo a pleura parietal que está colada na parede torácica, por conta dessa tensão superficial desse líquido, eu puxo a pleura visceral e eu expando os pulmões. Depois, quando relaxo, empurro, né? Essa estrutura toda relaxa, reduz de tamanho e eu reduzo o pulmão de tamanho, eu expiro. Então, eu consigo fazer a sucção e eu consigo empurrar depois o ar para fora. Como é que essas pleuras são? Elas são como se fosse uma estrutura única. Então, imaginem que eu tenho um balão cheio de líquido, com um pouquinho de líquido, eu vou empurrando a minha mão para dentro desse balão. Basicamente é isso. A parede do balão que ficou colada na minha mão é a pleura visceral. A parede do balão que ficou por fora é a pleura parietal. E aqui no meio eu tenho a cavidade pleural. A cavidade pleural com aquele pouquinho de líquido. Por isso que eu consigo ter essa relação íntima entre a cavidade pleural e o próprio pulmão, expandindo e reduzindo o volume dele. Bom, como é que as estruturas chegam até os pulmões? Através de uma região no pulmão direito e no pulmão esquerdo, por onde entram e saem estruturas. Então, depois, em imagens que a gente vai ver na aula, na discussão, eu vou mostrar para vocês, nós vamos conseguir identificar essa região aqui do pulmão, mais medial, por onde entram e saem estruturas, ela recebe o nome de hilo pulmonar. A raiz do pulmão é o conjunto de estruturas que estão entrando ou saindo, ou seja,
brônquio principal, artéria pulmonar, veias pulmonares, vasos linfáticos. Então, como se fosse as estruturas que estão por baixo da terra de uma árvore são a raiz do pulmão, ou o tronco da árvore vão ser a raiz do pulmão. E a porção da terra onde essas estruturas estão passando é o hilo pulmonar. Agora, lembrem-se, a vascularização clássica dada pela circulação então respiratória é feita através das artérias pulmonares que estão levando sangue pobre em oxigênio. Esse sangue vai chegar até os capilares nos alvéolos e vai retornar pelas veias pulmonares que vão até o coração, e esse sangue é rico em oxigênio. Essa circulação é a circulação pulmonar clássica para oxigenar o sangue que precisa passar pelo corpo todo. Agora, eu chamo a atenção de vocês que a nutrição do tecido pulmonar, principalmente esse tecido maior, como brônquios, como bronquíolos, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios de tamanho ainda grande, vai ser feita por uma circulação própria. E essa circulação própria não é aquela circulação pulmonar clássica, porque aquela lá está levando sangue pobre em oxigênio. E esse tecido, essas estruturas com uma massa maior, precisam ser alimentadas com uma vascularização própria. Então, nós vamos encontrar artérias e veias brônquicas. Então, saindo da aorta, isso a gente vai ver nas próximas aulas, então é sangue rico em oxigênio, eu tenho aqui um pequeno raminho, pequenos raminhos que são as artérias brônquicas, que vão seguir junto do brônquio principal esquerdo e direito e vão até as estruturas maiores dos nossos pulmões esquerdo e direito. E esse sangue retorna pelas veias brônquicas e vai voltar para o coração. Então, as grandes estruturas, o que tem massa maior dos nossos pulmões, é alimentado por sangue arterial e drenado por sangue venoso. As estruturas muito pequenas, como os alvéolos, os bronquíolos menores e bronquíolos terminais, eles têm uma proximidade tão grande com aquele tecido respiratório que eles conseguem ter o suprimento de oxigênio e a retirada de gás carbônico por ali mesmo, por aquela massa que faz a troca de gases. Então, elas não precisam, são estruturas já respiratórias, não precisam desse aporte específico de oxigênio e remoção de gás carbônico. Então, lá eu não tenho essa vascularização específica. Agora, bronquíolos maiores, sim, vão receber essa vascularização especial. Além disso, eu vejo que existe uma drenagem linfática. E o que é importante é que vocês tenham uma noção de que existem linfonodos entre traqueia e brônquios, fazendo a remoção, então fazendo a drenagem daquele excesso de líquido que extravasa do sistema arterial e do sistema venoso e não volta pelo sistema venoso, vai ser removido por esses vasos linfáticos que passam também pelo hilo pulmonar, e esses vasos compõem a raiz do pulmão, vão chegar até linfonodos brônquicos, traqueais e depois vão voltar para a circulação e a gente vai ver como é que isso retorna para a circulação sistêmica. Só para a gente terminar aqui como isso a grosso modo está estruturado, então nós temos que entender também o seguinte, agora pensando nas massas grandes de pulmão esquerdo e pulmão direito, envoltos pelas pleuras, visceral que está coladinho, pela pleura parietal que está presa à parede torácica, eu vou ter esta visão aqui. Se eu abrir o tórax, eu vou ver que existem 3 grandes cavidades na cavidade torácica. A cavidade pleural direita, a cavidade pleural esquerda e o mediastino. Nós vamos falar do mediastino na próxima aula,
porque é o local onde está o coração. Então, nós vamos ver que existem essas 3 grandes cavidades, cada uma revestida por uma membrana serosa. No caso das cavidades pleurais, pela pleura parietal direita e esquerda, e no caso do coração, a gente vai ver que é o pericárdio que está revestindo. Ainda, só para a gente terminar, em termos de como é que essa mecânica acontece, vocês vão ver em detalhes na fisiologia, mas é importante que a gente entenda. Vocês viram que o tórax é formado, então, por ossos e articulações, claro. Então, nós temos o osso externo, que é esse osso bem anterior no nosso tórax. Ele é articulado com as clavículas aqui em cima, que estão na base do nosso pescoço, e se articula também com os 7 pares de costelas verdadeiras, né? Depois, então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 8, 9, 10, então a costela 8 até a costela 10 são costelas falsas que se prendem à cartilagem costal do 7º par, né, da 7ª costela, que é chamada de costela verdadeira, e a costela 11 e costela 12 são flutuantes, elas não têm cartilagem costal prendendo aqui até o externo. Então, o que nós vamos ver? Nós temos músculos que estão entre as costelas, e a gente chama de músculos intercostais. Nós temos músculos na base do nosso pescoço, como o músculo esternocleidomastoideo e músculos escalenos, que estão um pouco mais posteriores aqui no nosso pescoço. Nós temos músculos abdominais, principalmente o reto abdominal tem uma função mais importante, e claro, o músculo diafragma que está fechando aqui, separando a cavidade torácica da cavidade abdominal. A gente não tem ele representado aqui. Então, nós vamos ver que, conforme a necessidade, nós vamos ter músculos diferentes atuando em situações diferentes. Então, qual é o ponto principal? Eu preciso expandir os pulmões, sugar o ar para que eu faça as trocas respiratórias. Então, eu faço a inspiração durante essa expansão, então, dos pulmões. Isso acontece contraindo o diafragma, então ele abaixa, ou seja, eu amplio esse volume do tórax, da cavidade torácica, e eu também faço uma movimentação de músculos inspiratórios, que são os músculos intercostais externos, e eu consigo, então, levantar essas costelas como se fosse uma alça de um balde. Então, eu faço esse movimento para cima. Então, se vocês testarem em casa mesmo, botando a mão em cima das costelas e vocês inspirarem, vocês vão sentir que essas costelas se movem para cima e para os lados. Então, eu amplio o volume da caixa torácica e eu sugo o ar. Então, diafragma e músculos intercostais externos estão sempre atuando incansavelmente na nossa inspiração normal. Se eu começar a correr e na expiração, eu simplesmente relaxo eles, relaxando, a alça de balde desce, então as costelas descem, e a pressão que tenho da própria cavidade abdominal faz o diafragma subir. Então eu expiro e elimino aquele ar. De novo, inspiro ativamente e expiro passivamente. Se eu agora começar a fazer um exercício, começar a correr e eu precisar captar mais oxigênio com uma frequência maior, eu vou usar, além desses músculos inspiratórios normais, eu vou também usar músculos acessórios, como esses músculos do pescoço, que ao se contraírem, eles ajudam a levantar essas primeiras costelas, então a expandir mais um pouco a cavidade torácica. Além disso, agora eu vou usar músculos que ajudam a forçar essas costelas a descerem e essa cavidade abdominal a aumentar a sua pressão. Então, são os músculos expiratórios. Então, os músculos intercostais internos forçam as costelas para baixo e os músculos abdominais forçam, então, aumentam a pressão dentro da parede, dentro da cavidade abdominal e forçam o diafragma para cima.
E é esse o movimento que eu vou ver. As costelas se movendo para cima e o diafragma para baixo durante a inspiração e o movimento contrário durante a expiração. Situações em que eu tenho uma dificuldade respiratória, como por exemplo uma pneumonia, ou a própria Covid hoje, que promove lesões muito grandes, eu tenho uma obstrução daqueles alvéolos, então falta o ar. E a pessoa começa a puxar mais o ar, então ela usa os músculos inspiratórios, acessórios, de forma contínua, então ela começa a não ter mais condição de fazer essa inspiração de forma adequada. Ela tenta forçar, inclusive, aumentando as asas do nariz, né? Levantando as asas do nariz e abrindo mais as narinas para tentar captar mais oxigênio. Então, a gente vê uma série de reações da pessoa para tentar captar mais oxigênio. Então, é uma dificuldade para fazer entrar o ar para ele chegar até a região de trocas respiratórias e depois esse ar sair. Já no caso de uma bronquite crônica ou da asma, o que acontece não é, o problema não é no alvéolo, mas sim nos bronquíolos respiratórios. Eles, por uma reação alérgica ou em função de uma produção de alguns mediadores hormonais ou mediadores associados a uma resposta simpática, né, ou parasimpática, eu tenho uma obstrução desses bronquíolos terminais e eles vão se fechar. Então a pessoa não tem problema no alvéolo, mas ela não consegue puxar o ar, ela simplesmente não consegue fazer o ar chegar até lá. O que a pessoa usa são substâncias que vão levar a relaxamento desses bronquíolos e aí a pessoa consegue fazer a entrada de ar corretamente. No caso do enfisema, é uma outra situação, eu tenho destruição das paredes alveolares, então eu tenho menos região para captar, para fazer a troca de ar. Então é como se aquele pulmão fosse menos eficiente.